Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar. E dessa vez aqui, mais um nosso querido Friend, dando sequência da sériezinha, episódio número 2. E galera, deixa aquele likezão, comenta bastante. Lembra que quem é membro vê primeiro as sériezinhas do canal. E também você pode se tornar um membro, né? Ajudar a manter o canal de pé. Ou pela tabelinha, faça uma doação para ajudar o canal. Ou peça um react também caso você queira. Esse aqui foi um pedido do nosso querido Max. Maxão, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. E deixa eu dar um comunicado aqui pra vocês. Eu estou gravando essa introdução depois de assistir esse episódio inteiro, tá? Mas eu tenho que avisar pra vocês que no comecinho eu estava com o microfone mutado, sim. Então, os 3 primeiros minutos, assim, do anime vai estar sem a minha voz, mas eu vou deixar aparecendo pra vocês poderem assistir o anime. E depois eu até falo o que eu falei, que foi bem no comecinho que ficou sem som, tá? Mas não estranhem, depois vai voltar o som normal. 取魔法は魔法使いに必須な3つの要素の合わせ技で構成されているんだけど、一つは魔力の量とそれを打ち出す力の強さ、そしてコントロールする力。ここまでは知ってるよね。はい。さっきは途中で魔法が離散してしまったね。魔力の量と打ち出す力が足りないことを示している。それは一朝一夕でどうにかなることじゃない。才能に関わらず何年もかけていかなければいけないよ。けど魔力をコントロールする力はとても高いみたいだね。みんなそこで手こずるんだけど、その心配はなさそうだし、気長に取り組むことだね。はい。フェルンの修行は順調ですか？常人なら10年かかる道を4年で越えた。あの子は打ち込みすぎだ。あまりいいことじゃない。最近ずっと森にこもりきりですからね。それだけ魔法が好きなのでしょう。それでも一人前になるのはまだ先のことだ。魔導書の解読の方が早く終わるよ。そうですか。ねえハイター、この魔導書だけど多分ハイター、そんな顔をしないでください。今までまともに動けていた方が奇跡だったのです。魔導書の解読急ぐよ。お願いします。フェルン、修行は中止だ。ハイターが倒れた。そばにいてやってくれ。まだ一番いいは打ち抜けておりません。それはいずれ必ずできることだ。今はいずれではダメなのです。いずれではハイター様が死んでしまう。私はあの方に命を救われました。今死ぬのはもったいないと思いますよ。もったいない。
もうずいぶん前になりますか。古くからの友人を亡くしましてね。私とは違ってひたすらにまっすぐで困っている人を決して見捨てないような人間でした。私ではなく彼が生き残っていれば多くのものを救えたはずです。私は彼とは違うのでおとなしく余生を過ごそうと思っていたのですが、ある時ふと気がついてしまいまして、私がこのまま死んだら彼から学んだ勇気や意志や友情や大切な思い出までこの世からなくなってしまうのではないかと。Eu tava gravando, mano, até agora com o microfone mutado, rapaziada. Ninguém me avisou, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que sacanagem, cara. Pô, ainda bem que eu percebi logo, mano. Mano, o que eu falei nesses começos aqui, tá ligado? Eu vou refazer a intro ali, mas, tá ligado? Opa! Aí, galera, não sei o que. Eu falei, pô, ajuda o velho caiu, mano. Ajuda o velho, pelo amor de Deus. Ah, mano, tipo, caraca, ela tá 4 anos aí já, né? Porra, a gente tá vendo um anime meio que na visão dos elfos, né? Tipo, na visão dela, né? Tipo, 4 anos pra ela passou nada, velho. Tipo, um pulo de uma cena pra outra, tá ligado? Só que pra nós seres humanos, 4 anos é muito tempo, né, velho? Inacreditável, né, mano? Inacreditável, inacreditável. O cara faz vídeo pro YouTube há 7 anos e ainda consegue gravar mutado, mano. ハイター様はずっと私を置いて死ぬことを危惧しておりました。あの方は正しいことをしたのです。救ったことを後悔してほしくない。魔法使いでも何でもいい。一人で生きていく術を身につけることが私の恩返しなのです。救ってよかったと、もう大丈夫だと、そう思ってほしいのです。 Aí, ele falou, né, que elas poderiam, né, quando ela destruísse a pedra. Ah, faço fechar melhor, filho. Que bonitinho, os periquitos. Agora a questão é, será que esse Grimório vai ter algum jeito de salvar o padre, mano? Tenho mais dúvidas, tá? Eita porra, agora vai! Ó o petardo! Ei! Ah, não vai mostrar? 死者の蘇生も不死の魔法も書かれていなかったよ。そうですか。知っていたの？死への恐怖は計り知れない。Eu falei, é difícil ter uma coisa assim. そんなものがあるならエイビヒ自身が使っていたでしょう。じゃあなぜ？フェルンはどうなりましたか？ Ah, ele fez isso pra ela ficar um pouquinho aí, né? Ah, ele se preocupou muito com a menininha, que bonitinho. そうですか。間に合いましたか。もう足手まといではありませんね、フリーレン。 Ah, ele fez isso tudo pra ela poder ir na viagem junto com ela, cara. Pô, eu gostei muito desse padre, mano. O padre, pô, queizão, tá espertão, pá, bebedeira. Gostei. 足手まといになるから。測ったな、ハイター。解読の手間賃は机に Calculou, o cara é QI demais, velho. 今夜には Brabo. ここを立ってください。何のつもり？見ての通り、私はもう長くはありません。私はあの子にこれ以上誰かを失うような経験を Ah, させ mas たくないのです。 aí vai só ir embora, deixar você aí sozinha? Não sei, mano, se isso é a melhor opção, mas... を頼みましたよ。
けるのか、ハイター。フェルンはとっくに別れの準備はできている。お前が死ぬまでにやるべきことは、あの子にしっかりと別れを告げて、なるべくたくさんの思い出を作ってやることだ。É, pô. フリーレン、あなたはやはり優しい子です。 Cortou a cebola. ね Não, eu tô brincando, tô tirando quase え、 nada do padre, né? 作ったの？ Frieren. 勇者ヒンメルならそうしました。そうだね。Ah, que fofinhos, cara. Ah, tô triste, mano. Não quero que ele morra. Olha o buracão que ela fez. Só o buraco. Pam, pam. Ah, ele morreu, お mano. かげでハイター様 É, joga um alquinho que ele merece. 返すことができました。私はただしてやられただけだよ。 Dois? Ah, o bicho gosta de beber, tá certo. じゃあ行こうか。 E a casa vai deixar aí aberta? Quem vai acabar saqueando essa casinha? Ah, mas eu tô triste que o padre morreu, mano. O padre era muito top. Ah, caralho, colhendo abóbora. Pô, pera aí, 26 anos passaram desde a morte do herói Himmel. Estamos em Turk nas terras centrais. Tá, mas me ajuda um pouco aí, né, anime? Quanto tempo passou da morte do padre? Isso eu quero もういい saber. よフェルン。終わりだ。 Ou isso é no dia seguinte da morte do padre? おかげで助かりました。こちらは約束の報酬。 Ajudaram a colher, que legal. 地味な仕事ばかりでございますね。冒険者なんて Que isso? こんなものだよ。 O tesouro? 報酬は何だったのですか？民間魔法。温かいお茶が出てくる魔法だって。後で実験しよう。この前は銅像のサビをきれいに取る魔法。それまた前は Mas é pra que esse chá? 甘いブドウをドバイブドウに変える魔法。変な魔法ばかり集めていますね。趣味だからね。フリーレン様は本当に魔法がお好きなのですね。 É lógico, quanto mais magia é melhor, mano. フェルンと同じで少し違うような気がします。 Mas da hora a ideia da magia ser assim no pergaminho, né? しますほどだよ。フリーレン様は本当に魔法がお好きな Não のです。 entendi nada, vou ter que voltar. ほどほどだよ。フェルンと同じで少し違うような気がします。 Meio termo. 同じだよ。本当に頼み事を聞いてもらってもいいのかしら。 私は薬草家だから教えられそうな魔法はないのだけれども。構わないよ。この地方の植生を教えてくれるだけでも助かるから。ここよ。勇者ヒンメル様 Olha que foda a estátua dele. ひどいありどえらいでしょ。年寄り一人ではもうどうしようもなくてね。村の人たちはもう関心がないのよ。 Ah, tá. Que ele salvou ela quando ela era criança, né? É que tinha uns demônios do rei demônio, né? Caralho, demoniaço, tá? ヒンメル様は村が魔物に襲われた時必死に戦ってくれたのに。 Ele era mó forte. こんな仕打ちはあまりにもかわいそうだわ。いや、自業自得だね。目立ちたがり屋のヒンメルが悪い。村人が像を建てるって言った時に断っていればよかったんだ。大丈夫。
このポーズイケメンすぎない？いいからポーズに18時間悩んで職人さんブチギレさせるし、結局バカみたいに無難なポーズに落ち着いたんだよね。不思議なこと言うのね。そういえば勇者 Essa 様 coisa é の braba. 学校にはエルフの魔法使いがいたわね。じゃあ片付けようか。Da hora puxou o cetro. Não, o Rimmel, ele acabou ficando mais conhecido de todos, né? Ele era, tipo assim, a cara do grupo, né? Ele era, parecia bem gentil também, né? Porque você vê, ele salvou a cidade, ele salvou sozinho, né? Ele veio, tipo, de vários lugares salvando a galera. Que nem o próprio padre falou, né? Tipo, o padre ele só queria ficar de boa depois que ele matou o rei demônio. Tá vendo que foi importante ela aprender a magia de limpar a ferrugem? Tudo tem um porquê nessa vida, rapaziada. 花畑を出す魔法使いましたよね。そうだね。何か適当な花でも。いや、草月草の花がいいか。それはどのような花なのですか？知らない。見たことないから。ではなぜ？ヒンメル。 Uma erva, ela acabou de falar. でも見たことない花は魔法では。 Então é isso, elas vão aprender atrás da flor nova pra depois cuidar daqui. 昔はあの森の奥にも群生地があったんだけれどもね。ここら辺にはもうないの？絶滅したのよ。この大陸での目撃例はもう何十年もないわ。そう。 Então pronto, já estamos com a nossa quest. Vamos atrás do lá do outro continente. はい。何か隠したね。 Ela pegou os esquilos? 怒らないから見せなさい。シードロッドだね。種を食べる害獣だよ。森へ返します。じゃあフェルン、草月草を探しに行こう Ai, que fofinhos. Olha lá, o que eu falei? Mano, eu gostei dela, mano. Tipo, as quests dela, tipo assim, ela tem muito tempo de vida, não tem o que fazer. Ah, vamos no outro continente pegar uma flor, depois nós voltamos aqui e coloca aqui. Vamos. Sabe o que você tá me lembrando, mano? Pra quem jogou Perfect World, joguei muito Perfect World, tá? Mano, eram as quests assim, vá coletar 30 flores na puta que pariu. Aí tu tinha com a montaria lá coletar flor e depois voltar a entregar. Tipo assim, as quests high level assim, tá ligado? 何十年も前です。でも探す価値はあるよ。実物を見つけて分析すれば、草月草の花を咲かせる魔法が手に入る。ヒンメル様のためですか？いや、きっと自分のためだ。 Caraca. Ainda tá, ele continua dormindo, não acordou. Caiu da cama. Caraca, que caldeirão é esse, filho? Que posição é essa? Rapaziada, curte a natureza, hein? Vidão. Vidão, filho. 草月草を探し始めてからもう半年になりますね。そうだね。そろそろ探索範囲を広げようか。 Pra ela que vive vários anos, tipo, 6 meses é nada, mano. O que eu tô falando? Tipo, outra pessoa fala, mano, aqui não tem nada. 6 meses porque não chamou nada. Ela, não, vamos aumentar nossa área. あなたたちが村に来て随分になるわね。草月草は見つかったのかしら。見つかると思いますか？フリーレン様の魔法に対する執着は異常です。 Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. 何年でも何十年でも探し続けてしまう。フリーレン様は多く
くの人を救える力を持った魔法使いです。ありもしないもののために時間を使うだなんてあってはならないことです。若いわね。私の考えは間違っているのでしょうか。そうは思わないわ。Ah, de certa forma não, né? Ela poderia estar salvando outras pessoas também, isso é 人 verdade. 間さんにとっては違うのでしょうね。 Salvando vidas, né? だけど彼女の方が私たちよりもずっと大人だから、その気持ちを素直に伝えればきっと分かってくれるはずよ。Que sementes que ela deu pra ela? 薬効があるため保管されていた禁煙種の種だそうです。これを代わりにヒンメル様の像の周りに植えるというのは。分かったよ、フェルン。心配させてしまったね。私一人の時間ってわけでもない。潮時だ。もう少し探したら切り上げるよ。もう少し探したら切り上げるよ。 Vamos para o quê? Vamos parar após procurar mais um pouco. Tá bom. もう少しだよ。 Ela ouviu a amiga, né? 本当に諦めが。 Ah, ouviu mais ou menos. Roubaram! かけてみようか。 Ah, mas os esquilinhos eles devem comer e cagar e aí, tipo, proliferar a planta. Eles fazem isso mesmo. Mas de rastreamento, né, pá? フリーレン様はなぜ魔法を集めているのですか。ただの趣味だよ。そうは思えません。本当にただの趣味だよ。前はもっと無気力にダラダラと生きていたんだけどね。 Será? Brincando fora, que legal. Ah, eles estão se divertindo. 私の集めた魔法を褒めてくれたバカがいた。それだけだよ。くだらない理由ですね。そうだね。 Oxi, respeita. Ó, uma torre. それ花弁だね。シードラットは餌を外敵のいない安全な場所に埋めて隠すと言われている。賢い動物なのですね。そうでもない。何箇所にも埋めるからよく埋めた場所を忘れるんだ。 草月草。 Caraca, eles esquecem. とても美しいんだ。まあ僕ほどではないんだけどね。そろそろ行こうか。フリーレン、いつか君に見せてあげたい。そう、機会があればね。 Ela lembrou até hoje, mano. Muito da hora. Muito da hora. Olha que foda. Que lindo, cara. Momento selo foi lindo. 遅くなったね、ヒンメル。本当に見つけてしまうだなんて。これで
蒼月草の魔法が作れるよ。なんでそんなに魔法に一生懸命に。理解できません。わかるはずだよ。フェルンだって魔法使いになることを諦めなかった。それは違います。私は一人で生きていける力さえ手に入れば何でもよかったのです。別に魔法じゃなくたって。でも魔法を選んだ。É, dá um choque de realidade nessa mina, tá precisando. Mas coitada, ela é nova, né? Ela é bem criancinha, tem muita coisa pra aprender. そうですね。 Quantos ela tem agora, será? まさかもう Uma adolescente? 草月草が見られるなんてね。本当に綺麗。ありがとうね、フリーレンさん。これなら Ó, きっとこの像も忘れられない。 brabo, ficou brabo. 忘れるところだった。よし。あら、可愛らしい。 Ah, falar com a galera da vila pra 最 dar 初に行 uma, こうか。 pra dar uma cuidada dessa tá melhor também, né, pô? É uma limpadinha, regar as plantas. Bom EP, cara. Eu não sei se vai mudar o clima dos episódios daqui pra frente, mas, cara, Free passa uma vibe muito gostosa de assistir, mano. Tô gostando. É isso, rapaziada. Deixa aquele likezão. Comentar bastante, que é muito importante. Lembrar que você pode tornar um membro do canal, ver o Free antecipado e o próprio One Piece antecipado, ajudar muito o canal de pé. Também para fazer uma doação, pode ajudar muito o canal de pé, se caso você queira apoiar o canal. E aí, rapaziada, muito obrigado e valeu. Falou!